gravar esse vídeo aqui bem rápido, tá? Que é para pelo menos dar um start de como está sendo executado, de como é o procedimento de execução do Radiocore Web usando o Web Broker, tá? Como eu falei para vocês, eu estou fazendo muito teste, tá? Eu estou fazendo muita simulação para a gente tentar ver qual vai ser a melhor opção de uso. Então, eu estou testando uma versão usando o Web Pascal, tá? Eu estou usando opção com outros web services, outros web server também feitos com Indy, tá certo? Criei só diretamente com o RDW, tá? Então, assim, tem muita opção que eu estou testando, tá? Bom, então, o que eu estou mais adiantado, digamos assim, pela facilidade, pela simplicidade, pela facilidade, é usando o Web Broker, tá? Que é totalmente nativo, tá? Do Delphi, tá certo? E eu estou tendo assim, digamos, uma certa ajuda, tá? De um nome grande aí lá dentro da embarcadeira, que ele tem me dado algumas respostas via e-mail, tem me ajudado muito. Agradeço muito. Eu não vou citar nomes agora, não sei se eu posso citar nomes, mas agradeço muito a ele, porque na internet é muito escasso material sobre o Web Broker, mas tudo que eu estou encontrando eu tenho documentado. Então, muitas partes do código é resultado de fruto de pesquisa mesmo, tá? Mas assim, só para a gente ter uma orientação, então eu estou com um projeto aqui, Web Broker, e o projeto Web Broker, por padrão, gente, ele tem o quê? Ele tem um Web Module, certo? Que seria como o nosso Data Module padrão, né? Só que o Web Module, ele tem, digamos assim, junto dele, encapsulado dentro dele, um Web Dispatcher, né? Então esse Web Dispatcher, ele coloca aqui no nosso Data Module essa propriedade aqui, ó, Actions. Então a gente consegue adicionar actions, né, ações dentro do nosso Web Module. E essas ações, basicamente, elas são as chamadas de cada página, tá, de cada evento que você quer criar vinculado às suas páginas web. Normalmente, quem trabalha com o Web Broker utiliza componentes Page Producer, tá certo? Para processar os que eles chamam de tag transparentes, certo? Vou já explicar para vocês o que é isso. Então, normalmente se vincula, né, um documento HTML, você passa para o Page Producer, ele processa as tags transparentes, devolve o conteúdo HTML e ele é apresentado no browser para vocês, para a gente, né? Então, assim, como eu estou criando, né, tentando, né, aliás, criar uma espécie de um processador de comandos, eu vi alguma limitação. Não sei se por não encontrar toda a documentação necessária, mas eu vi uma limitação aqui no Page Producer. Então, o que foi que eu fiz? Eu montei uma espécie de Page Producer, digamos assim, um processador de tags para mim. E aí eu fiz uma sutil mudança. Tá? Eu vou abrir aqui o index. Tá? Isso aqui, gente, é fruto de um template que é o admin LTE. Ele é conhecidíssimo na internet, é um template free, tá? E muita gente utiliza ele como base. Pode ser usado qualquer template, mas eu escolhi o admin LTE justamente por ser um dos mais conhecidos, tá? Então, assim, o que são as tags transparentes que eu acabei de comentar? A tag transparente que o Page Producer, né, pode traduzir, né, pode renderizar, né, processar para a gente, ela inicia justamente com o sinal de menor, tá? Uma cerquilha, tá certo? E aí você coloca ó, tag, sei lá, comando, tá? Ó, e aí fecha aqui o sinalzinho de maior. Então isso aqui é uma tag transparente padrão usado, né? O padrão usado com o Web Broker e com o Page Producer, certo? Então o que foi que eu fiz? Eu fiz uma mudança para poder fazer o meu processador e não ficar igual, né, ao Page Producer, utilizado no Page Producer. Eu criei esse formato aqui, ó, de tag transparente. Quer dizer, não é que criei o formato, eu só modifiquei ele.
Para quê? Até para poder ficar mais legível, tá? Então, eu continuei usando o símbolo, tá certo, de abertura, só que eu adicionei um espaço em branco, tá? Para poder justamente quando você bater o olho aqui no código HTML, você conseguir mais facilmente já identificar que aqui tem uma tag, o início de uma tag transparente, ou seja, o início de um comando, tá certo, que vai ser utilizado pelo Hardcore Web, tá? E ele termina com o sinal, o mesmo sinal de cerquilha e o sinal de maior que. Se a gente fizer uma analogia, o PHP, por exemplo, você pode iniciar e finalizar dessa forma, tá? Ou então usando realmente o termo, né, PHP. Então eu consigo fazer isso. E dentro dessa tag eu consigo escrever, tá certo? Sei lá, qualquer coisa aqui, né, um comando do PHP, tá? E aí ele vai processa esse comando, tá certo? E devolve dentro do documento HTML. Então assim, a minha ideia, gente, é fazer algo parecido, né? O que eu estou tentando fazer é algo parecido. Estou tentando montar uma espécie de um processador de comandos. A gente vai criando, né? As opções são muitas, tá? Mas que funcione parecido. Ou seja, que você tenha aqui no front-end, né, somente a parte HTML, CSS e JavaScript. Aí nós vamos criar uma biblioteca, né, de comandos, tá certo? Que a gente vai poder utilizar, certo? Para processar. E vai ser processado lá no servidor. Ou seja, tudo que a gente escreve em PHP é processado lá no servidor e ele devolve HTML. A minha ideia é essa. É fazer o comando aqui, né, no nosso front-end, no nosso HTML, vai ser processado no servidor e ele devolve a informação que a gente precisa. Tá? Então, por exemplo, eu estou criando alguns comandos, entre aspas, de acordo com a ideia do projeto que eu estou montando. Então, assim, eu criei uma tabela, tá certo, de parâmetros, ok? Então, se eu abrir aqui o meu... Essa tabela de parâmetros ela já está na estrutura do Hardcore já há um bom tempo. Por quê? Porque eu uso ela no site do Hardcore, que eu fiz em PHP. Certo? O próprio site do Hardcore já tem, eu já uso esse recurso dessa tabela de parâmetros, tá? Então, ó, se a gente for lá na tabela, vocês vão ver, ó, que eu tenho o quê? Ó? Código, parâmetro, valor, certo? Ó, e aí eu tenho os dados, ó, são vários, como fossem variáveis, certo? Ó, então tem algumas coisas aqui que eu realmente estou criando como sendo algo que vai ser variável, tá? E tem algo que é coisa como se fosse parametrização, que vai ser fixo, conteúdo fixo, mas que uma vez mudado vai refletir lá no site, tá? Então eu montei algumas coisas aqui, tá certo? Que eu uso lá no meu site, né, do Hardcore, que eu estou tentando converter essa ideia usando Delphi, tá? Então aqui, ó, por exemplo, aqui vão ser variáveis, ó, a ID do variável logado, o nome, a imagem que vai ser usada para o perfil dele, tá? Coisa que na hora de logar eu vou puxar no banco de dados, da tabela de usuários, aí eu gravo na variável temporária para ficar utilizando. Isso aqui é uma ideia, tá, que eu estou usando para ver se a gente consegue expandir ainda mais esse digamos assim, recurso, tá certo? Então, ó, vamos voltar aqui para o HTML. Então, no HTML eu vou ter o quê? Ó? Eu criei um comando chamado getParam, tá? Ou seja, pegar um parâmetro, certo? Eu usei termos em inglês, gente, porque é comum a gente realmente trabalhar em inglês, né? Os comandos do Delphi em inglês, PHP em inglês, então eu estou tentando fazer as coisas aqui em inglês. Então, eu estou usando aqui, ó, o getParam, tá? E aí, na minha linha, tá, de comando, eu vou poder escrever parâmetros para esse meu comando. Então, por exemplo, o comando getParam, eu defini ele como sendo o quê? Um comando que vai lá na minha tabela de parâmetros e vai me trazer o conteúdo, ó, que seria do valor, certo? Do campo, ó, aliás, do registro que contenha a informação CFG Site Meta Title, que ou seja, o título da minha página eu parametrizei. Por quê? Porque cada um que pegar o banco de dados vai mudar o título do projeto referente ao nome que você quer dar, e aí na hora de processar a página ele vai trocar o título dinamicamente, né? A ideia é essa, tá? Então assim, ó, quando você processar a página, tá certo? Que você vai utilizar com o Hardcore Web, ele vai ler, ele vai procurar por todos os comandos internos que tem aqui dentro, certo?
vai processar esses comandos, trocar todos os valores deles, tá certo? Então, e devolver em HTML. Só então ele apresenta a tela para a gente. Então, ó, se a gente observar, ó, eu criei lá o getParam para pegar um parâmetro, como eu falei para vocês. Eu criei, ó, o loadFile, então, que o nome já diz, né, para ler um arquivo, certo? Então eu posso aqui, ó, nesse trecho aqui, eu vou ler o arquivo que tem o name globalhead.html, ou seja, eu tenho um arquivo complementar, tá certo? Cadê o danado? Globalhead, tá aqui. Tá, ó, eu tenho um arquivo complementar onde eu coloco aqui os favicons, tá, do meu site, tá certo? Alguns meta aqui. A gente pode fazer o que a gente imaginar. A gente pode colocar aqui o CSS padrão. A gente pode fazer um monte de coisa nesse globalhead, tá? Então, assim, esse loadFile, ele é digamos assim, seria um equivalente do include, certo? Que tem no PHP, tá? O PHP, ele tem um comando chamado include. Então, o include ele pode servir tanto para carregar uma função, como pode também servir para carregar um código PHP que vai gerar um código HTML, certo? Então, aqui a minha ideia do loadFile era mais ou menos essa. Você vai falar, por que tu não colocou o nome de include? Porque eu não quis fazer realmente essa analogia, mas quem pegar o fonte aqui do Hardcore Web monta a sua tabela de comandos do jeito que você quiser, ou deixa como está, né? Cada um vai fazer do jeito que achar melhor, tá? Então aqui nós temos dois comandos, né? Ó, o getParam, que vai pesquisar o título do site, o loadFile, que vai carregar o globalhead para jogar aqui na composição do arquivo HTML, tal. E se a gente for descendo, aí vocês vão ver que eu coloquei um bocado. Tem muita coisa comentada, gente, porque eu estou testando, tá? Tudo aqui é teste, né? Então, para ver até onde a gente consegue ir. Então, isso aqui, ó, já é uma tag que não tem parâmetros, tá certo? É só a questão, se você estiver montando um projeto que vai exigir que você se registre ou não, tá? Você pode montar um projeto que não precisa de registro, então ele não vai carregar o link de cadastramento. Isso aqui eu vou mostrar para vocês também, tá? Então, ó, aqui embaixo, nós vamos, aliás, só para a gente complementar, esse aqui é o meu form index, que vai gerar o meu login, certo? Esse meu login, ó, ele tem um ID, que é o form login, certo? Eu vou ter dois campos. Eu tentei até nomenclaturar aqui mais ou menos no padrão que o Delfeiro usa, né? Add alguma coisa, então eu coloquei aqui o add login e o add password, certo? Vão ser dois campos para receber o login e a senha. E o ID aqui do meu form, ó, ele é o ID login. Normalmente, quando se usa form, a gente coloca uma action, que é para chamar o evento, né? Quando você clicar no botão enviar, salvar, alguma coisa nesse sentido. Só que aqui, como eu queria uma coisa mais dinâmica, a gente usou o Ajax, né? Eu usei o jQuery com Ajax, certo? Então, ó, bem aqui embaixo a gente vai ter uma chamada do jQuery, ó, que quando o meu, digamos assim, o meu componente form login fizer um submit, ó, que é justamente esse ponto aqui, ó, esse aqui é o meu botãozinho, ó, certo? Ó, é o meu botãozinho login, tá? Ó, que ele é submit. Então, quando ele fizer um submit, ou seja, quando eu clicar em login, eu vou serializar os dados, né, para poder transformar em parâmetros do meu formulário. Ele pega automaticamente e grava na variável dados, certo? Eu aqui, só para meu controle, eu estou colocando no console, né? Se a gente abrir lá no browser, ele vai mostrar o que eu estou passando no browser, tá certo? E aqui a chamada um Ajax. Ó. Eu vou chamar o meu action login, ou seja, eu até deixei aqui comentado. Tá, ó. Então bem aqui eu vou chamar a action lá no WebBroken, a action login, certo? Aí ele vai passar os dados que são o quê? O login e a senha, tá? Tendo sucesso na comunicação, eu retorno aqui, ó, boto no console só para a gente ver qual é o retorno, tá? Eu vou testar se teve erro de e-mail, aí eu vou dar uma mensagem. Eu vou testar se teve um erro na senha, eu dou uma mensagem, certo? E eu vou testar se houve sucesso no login. Se tiver sucesso, aí ó, eu já mando executar uma outra action, que é a minha main page, tá certo? Isso aqui eu vou explicar para vocês depois. Isso aqui é outra coisa que eu estou tentando montar, não está pronto, tá também.
mas isso aqui eu vou ter que explicar para vocês. Mas o foco é o que? É eu chamar a main page, que é uma outra action, tá? Se tudo isso aqui der errado, né, um erro no banco de dados, alguma coisa desse tipo, aí vai vir realmente uma outra mensagem, tá certo? Especificando esse erro, ok? Vou tirar essa informação aqui. Bom, eu não vou entrar em muitos detalhes, gente, porque eu estou aprendendo, tá certo? Eu já falei isso no grupo da gente. Eu também não sou um profundo conhecedor de HTML, CSS e JavaScript. Eu estou também aprendendo, certo? Então, o que mais pega aqui na hora da gente montar esse projeto é justamente isso. Por isso que eu estou tendo a ajuda de alguns amigos aí que entendem dessa parte para dar uma força, tá bom? Então, ó, vamos para ver como isso aqui se processa, então, durante a leitura aqui do hardcore, tá? Ó. Se eu der 2 cliques aqui no meu webmodel, eu vou ter aqui o default handler, tá certo? Que é justamente a chamada padrão, ou seja, quando eu abrir meu browser lá, ele vai executar essa ação aqui, que é a ação principal. A ação principal é o meu index, tá certo? Ó. Então, ó, eu vou colocar aqui um breakpoint, tá certo? Bem aqui. Depois, ó, eu vou colocar na minha ação login. Tem alguns campos aqui que são campos de teste, tá, gente? Como eu falei para vocês, eu estou fazendo teste, teste, mais teste, tá? Certo? E aí, ó, eu vou pegar aqui até o meu main page, ó, certo? Eu já estou fazendo alguns testes aqui com ação de liberação, se fez o login, se não fez o login. Algumas coisas eu já estou tentando adiantar, ok? Pronto, então eu vou deixar aqui essas 3 paradas, tá certo? Bom, eu vou executar o servidor. Eu deixei ele na porta 8075, tá? Esse servidor WebBroken eu fiz ele console, ok? Porque ele pode facilmente também ser compilado por Linux, até onde eu estou estudando, tá? Então, ó, vou dar só um refresh aqui, certo? Então, estou aqui fazendo o processo. Deixa eu fechar aqui. Desculpem aqui que a gente está fazendo a coisa na hora, tá? Pronto. Beleza? Chamei o browser, ok? E aí, ó, puff, já veio para minha default handle action, tá certo? Que é a minha ação padrão. Que a minha ação padrão é o meu index, tá certo? O que é que eu vou fazer? Ó? Eu estou usando aqui essa variável global, que é o que vai receber, certo? Ó, o que vai ser processado. Então, dentro dela está a página index, tá certo? Dentro dela está o meu index, ou seja, esse conteúdo aqui, ó, eu peguei lá e carreguei. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou processar meus comandos, eu vou processar as tags, que são todos os comandos que eu criei. Tá, ó? Então, ó, assim que ele passar aqui, eu vou até dar um outro break aqui, eu vou clicar aqui no Process Tag, ó, e vou dar aqui o F8. Pronto, entrei aqui no Process Tag. Aí eu vou fazer o meu processamento, tá, ó. Vou montar aqui, depois eu vou entrar em detalhes o que é cada situação, tá, ó. Aí eu criei aqui várias funções para me processar minha informação. Então eu peguei aqui, ó, a minha primeira tag, ó, peguei lá o getParam, justamente aquele que a gente viu, ó, lá no início, ó. Ele pegou aqui minha primeira tag, certo? Ó, getParam e o valor, tá certo? Então, ó, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou saber se é um comando com parâmetro ou não. Então, ó, eu testo, se tiver um espaço nela, ó, depois do meu comando, é porque eu tenho um parâmetro, se não, eu já sei que não é. Então, ó, peguei aqui, ó, separei, isolei. Então, o meu comando é getParam, tá certo? Então, ó, vou agora isolar os meus parâmetros. Então, com essa função aqui, eu isolo os meus parâmetros e jogo eles todos para uma variável, tá certo? Onde ela vai guardar todos os parâmetros que esse comando getParam, tá certo? Desculpa, o getParam ele tem, ok? Então, ó, vamos lá. Aí agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou processar o comando que eu peguei. Eu peguei a página, aí dentro da página eu estou isolando todos os comandos. Aí agora eu vou processar, ó, a tag. Qual é a tag que eu vou processar? Ó, getParam, e aqui está a minha lista de parâmetros. Vou aqui no meu process tag, ó, vou dar o F8, pronto. Peguei aqui, dei um uppercase aqui no meu comando, tá certo? E aqui, ó, é onde eu criei, ó, todos os comandos até agora que nós estamos utilizando.
Então eu criei aqui get session ID, get menu name, get page name, get root d, get param, get var session, get field, show menu, show selected page, tal, load file, tal, um if. Isso aqui está me dando um trabalhinho danado, não sei se eu vou conseguir fazer, estou tentando, tá? Então, ó, todas as tags, né, todos os comandos que eu criei lá, ele vai ser executado aqui, tá certo? Ó, eu vou dar um breakpoint aqui em alguns, só para a gente poder acompanhar. Load file, tá? Ó, e aqui o get param, certo? Ó, então, ó, vou executar, pronto, ó, peguei aqui o get param. Aí agora eu vou saber, ó, qual foi o parâmetro velho que eu passei, tá certo? Ó, se você observar, eu passei aqui um parâmetro chamado velho, ou seja, qual é o valor do parâmetro que eu quero pegar. Então, ó, vou dar aqui o F8, então vai ser field name, agora é o que eu defini, porque esse parâmetro ele vai pegar o nome de um campo, ó, aí ele pegou e isolou lá o campo do parâmetro, ok? Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou chamar a função interna aqui do Delphi que eu criei, propriamente dita, para buscar o parâmetro CFG site meta title, certo? Meta title, tal, e me trazer esse conteúdo, ok? Então, ó, voltando aqui no meio do expert, eu tenho, ó, o parâmetro, ó, CFG site meta title, que é o que? Ó, projeto hardcore, tá? Então, assim que eu executar aqui, ó, o meu varc replace text está em branco, ó, eu vou dar o F8 e agora ele já me retornou, ó, me trouxe lá o projeto hardcore, ok? Aí eu vou, certo? Ó, processo o meu retorno, tá? Vou dar aqui o F9 e vou adiante. Aí aqui já pegou um outro comando. Ó. Qual é o outro comando? Ó, pegou o load file, tá certo? Então ele vai, dentro desse repeat until aqui, ó, eu vou processar enquanto tiver comando dentro da minha página, eu vou processando. Tá? Vou dar aqui o F9, ó, certo? Ó, entrei de novo aqui, vou até tirar logo isso aqui, que eu parei lá no load file. Qual é o meu parâmetro? Parâmetro name, tá? Ó, então lá no load file, criei aqui o parâmetro name, certo? Então vou aqui dar o F8, ó. Então meu parâmetro var file name global head HTML, certo? Aí criei, aliás, criei não. Aqui eu já peguei essa função do próprio Web Pascal, tá? Agradeço aí ao Gilberto, né? Eu peguei essa funçãozinha do Web Pascal, como eu falei, eu estou testando o Hardcore Web utilizando o REST DataWare, tá certo? E aí a gente tá, eu vi essa função que ele já faz o encode dele para o TF8. E isso aqui eu vou explicar também depois para vocês, mas tudo a gente precisa estar codificando para o TF8, tá certo? Então o que eu vou pegar aqui, ó? Vou dar aqui o F8, carregou, tá certo? A página global head, certo? Ó, e foi adiante, ó. Pegou outro comando. Qual é o próximo comando? Ó? Outro get para. E aí vai, gente. Então ele vai nesse processo, ó, pegando item a item, tá certo? Eu vou tirar daqui para ele processar agora o resto todinho, tá? Ó. O último é o exige registro, certo? Para saber se ele exige ou não. Exigindo, ele vai me retornar esse HTML para me colocar no meu login. Então, assim como no PHP, gente, quando você processa um comando, eu posso devolver HTML. Assim como intraweb, tá? Web Pascal, qualquer framework, qualquer projeto, qualquer programa que a gente utilizar, normalmente você faz essa integração. Eu estou tentando fazer o mínimo de codificação HTML aqui dentro. Eu estou deixando realmente o front-end todo HTML principal dentro do próprio HTML, como se estivesse usando um PHP, tá certo? Vou dar aqui o F9, tá, ó. Aí eu vou tirar, tá, ó. Processei todas as minhas tags e agora eu vou responder para o meu browser definitivamente, tá, ó, tudo que foi processado da minha página index. Então vou voltar aqui para o meu browser, pronto. Então ele processou o meu login, ok? Então está aqui rodando localhost 8075 e ele processou o meu login, tá? Então, ó, aqui eu vou colocar aqui meu login senha errado, tá? Ó, só para a gente poder fazer um teste, tá? Ó. Como eu falei, ele chamou o meu form, né? Ó, ele deu o meu form login, ele deu o meu submit, executou a minha função aqui no Ajax, chamou o meu action login. Aí agora ele está aguardando o retorno, certo? Ó, então ele chamou, ó, o meu action login, certo?
Aí agora eu vou pegar ó, o conteúdo lá daqueles dois campos, ó, add login e add password. Tá, ó, F8, F8. Então, ó, o login que eu digitei, a senha que eu digitei, ok? E aqui eu faço meu processamento, tá, ó, se eu estou usando o REST Data OS, se eu estou usando o FireDAC, tá, ó. Aí aqui eu vou pegar, aqui eu vou fazer o meu processo de login, pegar as informações, tá, ó, fazer a codificação que a gente usa. E aqui são as minhas respostas, ó. Se eu respondo se o e-mail estiver errado, se a senha estiver errado, ou então se estiver tudo ok, eu inicio uma nova sessão e dou início ao processo. Vou dar o F9. Vou voltar para cá, ó, erro de password. Então isso aqui eu não corrigi ainda, eu não processei ainda, tá? Então isso aqui a gente lá no jQuery, a gente trata esse valor e coloca uma mensagem, tá certo? Isso aqui tudo é teste, tá? Tudo é teste. Então, ok, beleza. Vou botar aqui a senha certa, né? Que é 1, 2, 3, 4, e vou fazer o login. Ó, agora, certo? Ó, com o login correto, vou dar o F9, ó, ele já me processou e agora me chamou a minha action main page, ok? Então agora eu estou na minha página principal, tá certo? Na minha página principal, certo? Ó, eu vou montar o meu menu, eu vou tirar aqui para poder agora não dar muito atraso. Eu vou montar o meu dashboard inicial, o meu menu inicial, todo no padrão que a gente está seguindo do Hardcore VCL. Vou dar o F9, certo? Ó, vou tirar aqui esse breakpoint de novo, vou tirar esse breakpoint de novo. Pronto. Processei. Oh, coisa linda, né? Acaba acontecendo alguma novidade. Eu vou tirar todos os breakpoints. Vamos executar de novo. Eu não tinha ocorrido nenhum problema de access violation. Não sei se foi algo que eu fiz de ontem para hoje. Me perdoem, mas como eu já falei para vocês, esse projeto é experimental. Eu estou tentando fazer a coisa acontecer de maneira mais simples possível, tá? Ó. Então, ó, login, beleza, certo? Ó. Fiz meu login. Então, esse aqui, como eu falei, eu estou tentando montar um controle de sessão. Não sei se isso aqui tá bacana, deixar isso aqui visível, se não tá. Isso aqui tudo é coisa ainda provisória, tá? Mas assim, gente, tá funcionando. O Delphi tá trabalhando, tá? Ó. Então, ó, aqui o parâmetro que a gente puxou lá, ó, ele ajeitou o meu título, tá certo? Ó, ajeitou meu favicon que estava naquele global head, tá? Ó, o título aqui do projeto, o nome do usuário, tudo isso aqui é resultado, tá, dos comandos processados lá no que a gente fez. O próprio menu aqui, ó, a gente montou um menu de 3 níveis, que é o padrão do Hardcore, que a gente classifica os menus, todas as opções em opções generalizadas para não ficar um menu muito extenso, tá? Ó. Então eu vou ter aqui essa possibilidade de subdividir, né, de categorizar cada menu. Então ele está trazendo tudo, tá certo? Está bonitinho o processo de acordo com as informações que a gente tem no nosso Hardcore VCL, tá? E por enquanto, gente, foi o que eu fiz. Ó. Eu só montei aqui a parte de inicial, né, de cadastros básicos. Então se eu clicar aqui em rotas, ó, ele já me chama o meu cadastro rotas, monta o meu menu. Quem está acompanhando o projeto Hardcore sabe que a gente tem lá um cadastro básico no Hardcore VCL, tá? Que ele é usado para qualquer tipo de cadastro. Então, a mesma coisa eu estou querendo fazer aqui no Hardcore Web. Eu passei aqui, ó, uma informação, ó, que eu chamei uma opção do menu básicos e a minha tabela aqui, ó, tabela rotas, tá? Isso aqui também não estou vendo se eu vou deixar dessa forma, se eu vou encodar, criptografar, isso aqui tudo a gente vai testar. E aí eu monto o meu formulário básico com a tabela equivalente e eu quero gerar todo o SQL padrão, automatizado, para a gente não ter a preocupação de gerar SQL aqui para nada, assim como é no Hardcore e VCL, que a gente não se preocupa com essas montagens tanto do select como do preenchimento dos campos. Na hora de gravar, isso aqui no Hardcore a gente não se preocupa, o Hardcore gera tudo automático, tá? Mas isso aqui ainda não está funcional, tá, gente? Então, por enquanto eu só fiz mesmo esses controles, tá certo? Ó, e o sair, que seria o meu logout, beleza? Então, ó, o projeto está lá, eu deixei os fontes já para vocês, cada um testa, cada um brinca aí do jeito que achar, no tempo disponível, e a gente vai tentar ver até onde a gente consegue chegar com esse projeto aqui, tá bom? Um abraço!